Unicando. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. A Voz do Brasil. Brasília, 19 horas e 30 minutos, 7h30 da noite aqui em Goiânia, Goiás. Começa de imediato a edição única diária do programa Voz de Goiás na Câmara, diretamente do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade da Verdade. Hoje é quarta-feira, 5 de abril de 2017. Aqui dentro do gabinete, lá fora, imagens aéreas desta noite goianiense com Dudu Aritana ao vivo, manda pro ar. Chegando aqui na Câmara Municipal com as imagens droner aéreas e depois vendo a noite começando em nossa querida Goiânia. Tudo isso provoca inveja. E de repente eu não sei explicar, senhoras e senhores goianienses, goianos, meus únicos patrões, jovens, brasileiros, meus amigos, minha gente, não tem explicação. Começamos às 7 da noite, conforme combinado todo dia nesta edição diária de segunda a sexta do programa A Voz de Goiás na Câmara. E de repente fomos tirados do ar nas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, para mais de 9 milhões de acessos, alcances e seguidores. Este é o segredo. Tenta-se de tudo. O ódio é enorme dos cartéis, de governantes e daqueles gangsters corruptos que não aceitam um programa como este, sem maquiagem, sem cortes, e com a verdade nua e crua do dia a dia vivido aqui na Câmara por mim, Jorge Cajuru, seu empregado público. Mas vamos iniciar, como sempre, com aquele quadro. Iris Rezende, prefeito, prometeu, cumpra. O senhor prometeu e cumpriu. O senhor prometeu e não cumpriu. Que eu assumi depois de eleito foi com o Cajuru que nós criaríamos o Instituto do Diabetes. Não foi isso? Ele foi lá, sozinho. Olha, você toparia essa coisa, eu falei, está assumido o compromisso. Vamos concretizar o Instituto do Diabetes em Goiânia. E eu nunca deixei de cumprir aquilo que eu prometo. Tem um documento que sustente essa sua afirmação? Tem testemunha? Então não me venha com churumelas. 7h33 da noite agora, é sempre o início do nosso programa. Prometeu, cumpra. Prefeito Iris, seu compromisso não é comigo, é com a sociedade goianiense. A sociedade goianiense espera o que o senhor acabou de falar. O senhor falou que foi o seu primeiro compromisso depois de eleito. A criação do primeiro Instituto Diabético do Brasil aqui em Goiânia. Os diabéticos esperam, são milhares e milhares, prefeito, que esperam pelo fornecimento de insulinas, de bombas de insulina. Bomba é um pâncreas artificial, faltando causa morte, prefeito. E aí não é compromisso com o Cajuru. Já havia fornecimento lá atrás por parte da gestão de Paulo Garcia, que de forma irresponsável parou de fornecer estes medicamentos, insulinas e bombas de insulinas para milhares de diabéticos goianienses. Ele parou, Paulo Garcia, em 15 de setembro, meados de setembro. Não vinha pagando, deu cano nas fornecedoras empresas Hospifar e FBM, e agora o prefeito Iris, que vinha cumprindo com os pagamentos deste ano e prometido começar a pagar o atrasado. Este atrasado, que o prefeito prometeu pelo menos pagar 50% no último dia 10 de março, hoje
5 de abril, valor de 1.600.000. Esse pagamento não foi feito, prefeito. As insulinas estão ao seu dispor. A empresa quer receber o que foi combinado com a sua Secretaria Municipal de Saúde. O Instituto Diabético aguarda. Chateado o Instituto? Sim. Chateada a população? Sim. Eu, politicamente, sigo a minha vida porque não dependo do senhor para rigorosamente nada e a nossa relação com ou sem Instituto Diabético vai ser sempre assim. Institucional. O senhor faz o seu, eu faço o meu. Não sou seu aliado e nem opositor radical. Sou independente e quero manter com o senhor uma relação com distância cética, não com o senhor. Com quaisquer poderes, eu, como empregado público, quero manter distância cética para poder criticar, elogiar, apontar os erros com isenção. Agora, a preocupação, repito, é com os milhares de diabéticos em falta do fornecimento das insulinas e das bombas de insulina. De imediato, o bafão do dia é nacional. 7h37 da noite, manda para o ar o Twitter do Procurador-Geral Hélio Telho, do Ministério Público Federal. Leiam comigo e entendam. Requião PMDB, @Requião PMDB. É o senador do Paraná, Roberto Requião, um falastrão, um bobalhão e um calhota depois de escrever e postar isto. Ele quer dar a réus da Lava Jato o poder de processar e de pedir a prisão do juiz Sérgio Moro. Entenderam, senhoras e senhores? Vocês concordam? Comentem aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, por fineza, essa barbaridade, esse ataque à justiça, ao Ministério Público. O senador paranaense Roberto Requião quer que um acusado, denunciado, preso da Lava Jato, um réu da Lava Jato, tenha o direito de processar e de pedir a prisão do juiz Sérgio Moro. Entenderam? Concordam ou não concordam? Quais suas opiniões? Comentem aqui nas 22 redes sociais do Cajuru essa declaração postada no Twitter do senador do Paraná, Roberto Requião. Agora se prepare, goianiense. Exclusivo. É a bomba do dia. Pasmem com todas as exclamações. O prefeito Íris Rezende encaminhou a esta Câmara o projeto de lei número 00056/17, que concede anistia, demora e remissão de juros de impostos como IPTU, ITU e ISSQN. A CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da qual eu sou membro, faço parte, solicitou diligência à Secretaria de Finanças pedindo mais informações sobre o total de débitos e os maiores devedores. Hoje, as informações chegaram à nossa comissão CCJ, aos 7 membros. Eu um deles. Eu venho compartilhar com os senhores e senhoras jovens goianienses. São meus únicos patrões e pasmem com todas as exclamações. De acordo com dados da própria Secretaria de Finanças do município, o total de débitos vencidos dos impostos listados no projeto de lei é de estarrecedor. É de 6.237.117.619,60. Mais de 6 bilhões. Surpreende o fato que os 100 maiores devedores de IPTU em Goiânia devem aos cofres públicos municipais
302.368.596,73, sendo que o maior débito com o município de Goiânia até o dia 28 de fevereiro era de R$22.500.000. Todos os 100 maiores devedores de IPTU têm pendências superiores a R$1 milhão. Já os débitos de ISS somam 5.631.294,06, correspondendo a 82% do total de débitos vencidos à Prefeitura de Goiânia. Infelizmente, o sistema da Prefeitura não permite a gente listar os maiores devedores, e deveria. E vamos exigir isto aqui na Câmara a partir de amanhã em sessão. Ainda conforme dados da Secretaria de Finanças, há mais de 174 mil parcelamentos inadimplentes, amigáveis, ajuizados, que somam mais de R$1 milhão em débitos com o município de Goiânia, gente. Não é de se espantar, então, que os cofres públicos do município de Goiânia, da nossa prefeitura, da gestão Iris Rezende, estejam realmente vazios, literalmente vazios, herança maldita e tudo mais. Este é o quadro. São números. Desculpem a expressão, batom na cueca. O seu comentário, por fineza, aqui nas 22 redes sociais do Cajuru. Ficaram perplexos com estes números? Impostos de IPTU, ITU e ISS, QN. Mais de 6 bilhões. E aí? O que deve ser feito, na sua opinião? Comente aqui, hashtag escândalo. É a realidade da atual Prefeitura Municipal de Goiânia. Um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Valentim Bispo de Goiânia, Adonai Gama de Anápolis, Cássio Santos de São Paulo, Juliana Cardoso Ribeiro de Goiânia, Aloísio Reis de Rio Verde. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando ao vivo esta transmissão ao vivo, este vídeo ao vivo. Quanto mais compartilhamento, quanto mais compartilharem com seus amigos, com o máximo de pessoas, vão estar nos ajudando muito a evitar as sacanagens surpreendentes como hoje. Ficamos um tempo fora do ar. Literalmente fomos tirados do ar e até agora a equipe não entendeu. Entenderam? Até agora aqui o meu sexteto está sem entender o que aconteceu com cada uma de nossas 22 redes sociais na internet mundial. Será que eu vou ter que lançar mais 28 redes? Aí ficaremos com 50 redes sociais na internet mundial. Aí não tem como cair. Porque o governador Marconi Perillo já conseguiu tirar um Facebook do ar. Tudo bem, criamos mais. Não prejudicou a gente em nada. Pelo contrário, só aumentamos o nosso número de seguidores, alcances e de acessos de visualizações. Enfim, a vida segue. Para mim, o contrário do amor nunca é o ódio, é a indiferença. O esquecimento é a única vingança e o único perdão. Audiência pública ao vivo. Sete horas e 45 minutos da noite. Veio aqui hoje na sessão da Câmara, convocado para ser questionado, o funcionário Marajá Maior, da Comurg, a mãe da corrupção do município de Goiânia. Uma empresa que ou vai ser enxugada ou vai morrer, por um simples motivo: pelos altos salários
criminosos, de marajás, de apaniguados, que não querem perder essa boquinha, e jamais pelos funcionários dignos que ganham uma miséria de salário e que sustentam esta empresa importantíssima chamada Comurg e que não pode jamais ser fechada, jamais pode morrer, será a maior mancha política da carreira de Íris Rezende se isto acontecer. Tomara a Deus que não aconteça. Agora tem que tomar providências. Este senhor, lá há muito tempo, o Armando Pires, que eu o trato como Armando Pires, respondeu perguntas dos vereadores. Ele é diretor operacional da Comurg. Acusado, bens bloqueados pelo Ministério Público, improbidade, salário dele maior do que o prefeito de Goiânia. Ele tentou explicar, muito cínico. Pergunta, foi na lata, na cara. Senhor Armando Pires, o senhor não me convence quanto às agressões, porque o vereador Paulo Magalhães esteve na Comurg no dia e ouviu dos funcionários que a seu mando era para sofrer agressão 2 vereadores, eu e o vereador Elias Vaz, correto, vereador? Então o senhor não me convence. O senhor também não me convence quanto ao questionamento de salário. Eu me baseio aqui no Ministério Público em ação administrativa de improbidade administrativa contra Vossa Senhoria. E corrijo o número aqui. O senhor recebeu R$ 32.468,60. Isso significa um salário superior ao do prefeito, então, Paulo Garcia. Então, só para completar a pergunta de Elias Vaz, o vereador, já que o senhor aqui não disse que sente vergonha, e tem a cara de pau de dizer que não sente vergonha desse salário, então o senhor teria a cara de pau dizer que o senhor é orgulhoso de ter recebido mais do que o prefeito, vereador, esse valor? Quanto às acusações, eu acredito que são muito graves, vereador, no caso, e eu vou reafirmar o que eu falei para o vereador Elias. Não participei, não convoquei, não convidei, não fiz nenhum tipo de contato acerca da visita dos vereadores ao presidente da Comurg. E que acusações tão graves têm que ser levadas à polícia, simples. Registra-se um BO e a partir daí haverão as investigações e tudo que for pertinente ao caso. Eu tenho a declarar que não participei e não fiz nenhum tipo de invocação em relação à visita dos vereadores à Comurg. Até porque a visita de vereador na Comurg é super comum. Ela é comum porque é um órgão operacional e que está lá tão somente para atender a população e normalmente através dos vereadores que são os representantes. Não recebi 32 mil, tem o valor aí, no caso do valor bruto, mas se o senhor ler mais detalhadamente, o senhor vai ver que tem um corte de teto, então servidor nenhum recebe mais do que o chefe do Poder Executivo. Que seja bruto, esse bruto ele não entra no bolso. Só reforçando, o bruto não entra no bolso. Embora tenha toda e qualquer que sejam os benefícios, nos descontos existe o corte de teto. Extrapolou esse valor por qualquer motivo que seja, haverá o corte de teto. Então, se eu buscar no valor líquido, que é o valor que todo trabalhador vai receber no banco, lá vai ter esse valor e não vai encontrar os 32 mil, a menos que seja pagamento de férias, porque o trabalhador recebe 2 meses seguidos. Muito cínico, esse senhor Armando Pires, diretor operacional da Comurg. O tratei assim, jamais desrespeitosamente trataria outro servidor, outro convocado aqui na Câmara. Jamais. Só que este senhor mandou que covardemente fossem agredidos 2 vereadores, eu e o Elias Vaz, no dia em que a gente iria lá na Comurg para proteger os verdadeiros e dignos funcionários da empresa e cobrar o enxugamento da folha de pagamento, que é desproporcional. Ela hoje, anualmente, ela é a mesma da gestão de Paulo Garcia. Não houve corte, coisa alguma. Essa é a verdade. A Comurg gasta 180
milhões em Curitiba, lá no Paraná. 30% maior do que Goiânia. Aqui em Goiânia, 30% menor a capital, a Comurg gasta 600 milhões. O mais grave, para que você goianiense saiba, isso é número oficial do Tribunal de Contas do município e confirmado pelo Ministério Público Estadual. A cada 3 ou 4 reais que a Prefeitura de Goiânia arrecada, R$1 é para pagar despesas da Comurg. Ela representa, esta empresa, 30% da folha de pagamento de toda a Prefeitura Municipal de Goiânia. Portanto, é preciso ter coragem pública de mudar este quadro, que é de uma inviabilidade econômica visível e previsível. Esta é a realidade. Hashtag Comurg. Para você, goianiense, a Comurg tem solução? O que tem que acontecer? Comente aqui nas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial, pelas 22 redes sociais, com mais de 9 milhões de acessos, seguidores e alcances. Hoje é quarta-feira, 5 de abril de 2017, este é o programa A Voz de Goiás, na Câmara do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da cidade. Desculpem pelo atraso hoje, em função de algo que não sabemos explicar na internet mundial. Fomos tirados do ar com 12 minutos de programa, começamos às 7 da noite. Aí recomeçamos, e agora tudo bem, graças a Deus, às 7h30 da noite. Tudo pode acontecer em Goiás. Sombrios tempos novos. Cajuru, empregado público. Foi na reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, aqui na Câmara, que começou às 7h30 da manhã, por sugestão minha, e eu agradeço, que todos os membros aceitaram, e também a presidente da CCJ, Sabrina Garcês, para a gente começar mais cedo. 7h30 da manhã, toda quarta, é a reunião desta mais importante comissão da Casa, da qual eu sou membro. E todos concordaram. Ficamos com 1h30 para trabalhar e com mais velocidade aprovarmos ou não mais projetos de lei aqui apresentados. E foi isso que aconteceu. Por 1h30 de reunião, basta chegar mais cedo, só que os vereadores atrasaram. Só 4 estavam 7h30 da manhã em ponto. 3 chegaram meia hora depois. Claro, eu, Cajuru, estava aqui desde 5h45 da manhã, como acontece todo dia. Às 5 saio de casa, faço algum flagrante, ou venho para a Câmara, para o Gabinete 44, trabalhar, preparar o meu dia, reunir com a minha equipe jurídica, principalmente hoje, que é dia de votação de projeto na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Você tem que se preparar e se embasar em cada voto dado aqui. É uma responsabilidade de qualquer empregado público. 19 projetos de lei eu, Cajuru, já apresentei neste ano em 25 sessões da Câmara. Dos 19, com muito carinho, queria vê-lo aprovado. Consegui. Obrigadíssimo, por unanimidade. Projeto de lei número 0051 de 2017, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que institui espaços destinados à cultura, denominado Ecopontos Culturais no município de Goiânia, e da outras providências. A lei número 9.097 de 2011 já trata do assunto em pauta. Afirma a Procuradoria em seu parecer. O relator, vereador Edson Peixoto, ressalta que a lei citada apenas dispõe sobre a promoção cultural somente no mês de agosto, enquanto o projeto do vereador Jorge Cajuru dispõe sobre a promoção cultural durante todo o ano. Assim, o seu voto foi pela aprovação da presente proposta. Em discussão. Bom dia a todos. Esse projeto do vereador Jorge Cajuru, ele é muito mais completo do que a lei que exige, como diz já no meu relatório. Então foi por isso que eu discordei da Procuradoria, apesar de nós não discordarmos, nenhum projeto aqui vai seguir, nós temos que aplicar todos. Mas é um projeto importante, eu acredito que está incentivando a cultura, as crianças da nossa cidade, precisa ter algo para fazer. Então parabéns, Jorge Cajuru, e já até declaro meu voto a favor. Só para parabenizar,
vereador Jorge Cajuru, pelo excelente projeto apresentado. Agora a gente vai fazer ele ser aprovado e depois também que ele seja implementado nessa cidade que carece tanto de cultura, principalmente para os nossos jovens e crianças. Novamente falar, infelizmente, da Procuradoria aqui, porque realmente não tem embasamento do parecer dela. A lei do vereador Jorge Cajuru é muito mais ampla, bem diferente. Então, mais uma vez, parabenizar o senhor pelo projeto. Em votação, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Por unanimidade, portanto, o meu projeto Ecopontos Culturais. Nas redes sociais tenham mais noção deste meu projeto de lei. E agradeço a cada membro, ao relator Wellington Peixoto, à vereadora Tatiana Lopes, ao delegado Eduardo Prado, ao vereador Tiãozinho Porto, a... Quem mais? Desculpe. São 7 membros. A Priscila TJ não compareceu, mas iria votar também, daí a unanimidade. Eu, Cajuru, que sou membro, e a presidente Sabrina Garcês também, o meu agradecimento, porque foi unanimidade esse meu projeto de lei aprovado. Tem também o projeto do delegado Eduardo Prado aí ou não? Tem? Pode chamar? Tem, pode. Então, manda para o ar. Bom, eu gostaria da permissão dos senhores aqui, das senhoras, e da sociedade goianiense que assiste a mais esta sessão da CCJ ao vivo. O projeto do delegado Eduardo Prado é de uma importância e de uma contribuição social ímpares. Faz-se necessário ressaltar que, por tratar-se de matéria que traz em seu bojo a renúncia de receita, devemos seguir as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, da qual determina que, nesses casos, projeto de lei de iniciativa parlamentar que decorra renúncia de receita devam vir acompanhados de estudo de impacto orçamentário e financeiro no exercício que deva iniciar a sua vigência e nos 2 seguintes, estando considerada na estimativa da receita da lei orçamentária e que não afete as metas de resultados fiscais previstas na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, que compensada por meio do aumento de receita. Não obstante, além do estudo de impacto financeiro orçamentário, por se tratar de matéria de suma importância presente neste projeto de lei complementar, uma vez que reflete diretamente sobre direitos constitucionalmente previstos ao cidadão, principalmente por fomentar políticas de apoio, atendimento à criança e ao adolescente, é de extrema importância a realização de audiência pública a fim de mensurar o impacto social do referido projeto, das ações realizadas pelas entidades que por ele seriam beneficiadas. Desta forma, o meu voto é que seja convocado uma audiência pública, conforme preconiza o artigo 33, artigo 8º do nosso regimento interno, que por fim, após realizada tal audiência, seja convertida em objeto de diligência em remessa de expediente ao titular da Secretaria Municipal de Finanças, para que, em atendimento ao artigo 64, inciso 8º da Lei Orgânica do município, cumpra-se. Senhora Presidente, obrigado ao voto do vereador Cajuru pelos elogios. Em votação, o parecer do vereador Jorge Cajuru, que sugere a realização de audiência pública e depois diligência ser fim. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Mais uma unanimidade. Não só mostrei o meu projeto, mostrei o projeto aí de outro vereador, o delegado Eduardo Prado, e a minha posição aí, meu parecer, mereceu a unanimidade. É o nosso trabalho. Tele Cajuru
Denúncia. Telecajuru Denúncia. O fato sem meio termo. A opinião sem rabo preso. Tudo aquilo que você se revolta ao ver o silêncio e comprometimento da imprensa goiana bem paga pelos nossos governantes. Toda aquela opinião que você gostaria de manifestar. Aquela denúncia que você gostaria de fazer. A notícia escondida pela imprensa. Aquela de bastidor, do fundo do colete. Os esquemas do poder. O que há por trás de cada obra, de cada ação e seus interesses. Como o político entra pobre e sai rico. Das menores às maiores corrupções. Quem é quem nas jogadas sujas das privatizações, das locações, terceirizações e licitações. Como e por que se gasta tão mal, se desvia tanta fortuna, se paga tão bem apaniguados e tão mal empregados que realmente trabalham. Como é tão fácil prometer, ganhar votos e não cumprir, enganando o eleitor. E o espaço especial para os poucos políticos que são sérios por causa de suas ações e posições. Seu nome jamais será anunciado. A lei garante que a fonte deve ser preservada. É só você ligar 24 horas por dia para o número Telecajuru Denúncia. 8h01 da noite, agora um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Wellington de Santana, Goiânia, Mário Lúcio Quirino, Bom Despacho, Minas Gerais, Luiz André Dias Tavares, de Goiás Velho, Edson Borges, Itumbiara, Maurício Carlos Catalão. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando este vídeo, esta transmissão ao vivo, excepcionalmente hoje, em função de não sabermos explicar até agora, de não ter ficado no ar o programa Voz de Goiás na Câmara, no exato começo dele, às 7 horas da noite. Tivemos que recomeçar o programa às 7h30 da noite, e aqui estamos, e aqui vamos seguir. E depois vamos apurar o que aconteceu na internet mundial, com nossas 22 redes sociais, cada uma delas você pode anotar e escolher por qual você decide seguir o Cajuru, seguir o empregado público Cajuru. São 22 acima do seu vídeo pela direita, cada uma das 22 redes sociais. O Telecajuru Denúncia tem tudo a ver com esta vinheta, com estas duas vozes e este texto. É também de se revoltar. Prestem atenção. De ontem para hoje, em toda a imprensa nacional, se noticiou, e lamentavelmente, na imprensa goiana, nenhuma linha foi publicada. Ou seja, ninguém em Goiás tem conhecimento. Só através das 22 redes sociais do Cajuru. Vamos pelo começo, por partes. O governo Marconi Perillo gasta com os seus 41 deputados estaduais uma fortuna. Nesses últimos 45 dias, o governador presenteou os deputados estaduais com 22 milhões e 800 mil reais para a verba indenizatória de cada deputado em cada gabinete. São 41 deputados estaduais goianos. Gastou, pagou, presenteou com seu dinheiro 6 milhões de goianos. 5 milhões e 300 mil com aluguel de carros para os 41 deputados estaduais. Gastou do seu bolso, contribuinte goiano, 6 milhões e 500 mil reais com gasolina, combustível dos 41 deputados estaduais. E hoje, o governador Marconi Perillo decidiu presentear mais 75 mil reais a cada deputado estadual, são 41, para que eles contratem com essa verba de 75 mil reais cada um, mais 38 assessores. 38 assessores cada deputado estadual, são 41. 75 mil reais vezes 41 deputados, 3 milhões e 75 mil. Com 22.800, 5.300, 6.500, quase 35 milhões em um mês e meio, o governador resolveu presentear cada um dos 41 deputados estaduais. Tem aí a imagem, por fineza, de cada um, a foto, para você, goiano, nunca mais esquecer. A foto de cada deputado estadual e quem é quem. Total de gasto,
22.800.000 com verba de indenização. Eliane Pinheiro, 600.400. Essa é a deputada do bicheiro Cachoeira Gangster. Manuel de Oliveira, o vice-campeão de gasto, R$ 599.300. Depois o terceiro, Santana Gomes, que também é do gangster bicheiro Cachoeira, R$ 588.700, a bancada do bicheiro. Depois vem José Nelto, R$ 580.300. E aí segue Francisco Júnior, até você, cara pálida. Paulo César Martins, Lucas Calil, esse normal, previsível, esse idiota. E aí vem aluguel de carros. O campeão é José Nelto, R$ 209.700. O vice-campeão é Manuel de Oliveira, R$ 191.300. Depois Cláudio Meirelles, depois o Santana Gomes do Bicheiro, e aí vai. Combustíveis, gasolina. Aluguel de carros, a despesa 5.300.000 dos 41 deputados estaduais. Combustíveis, o gasto com os 41 deputados estaduais goianos é de 6.500.000. O campeão é José Nelto, R$ 206.900. Depois vem o Manuel de Oliveira, vice-campeão, e aí segue o fluxo, segue o crime. Tem Nédio Leite, mostra aí de novo. Nédio Leite, deputado estadual, é aquele que na gravação mortal emprestou R$300 mil para o governador Marconi Perillo, na conversa dos dois, lembra? Marconi pediu 300 mil para ele. Precisa agora, urgente, me arruma esse dinheiro aí. 300 mil. Enfim, senhoras e senhores goianos, tudo isso por quê? Vão entender agora. Porque cada deputado estadual é precioso para o governador Marconi Perillo, sem nenhuma dúvida. Os votos na Assembleia, favoráveis a ele sempre, qualquer projeto que ele mande. E agora o mais grave. O Superior Tribunal de Justiça de Brasília, Superior Tribunal de Justiça, Brasília, ele está processando o governador de Goiás, Marconi Perillo, por corrupção passiva e crime de responsabilidade. Só que para tal, o Superior Tribunal de Justiça precisa da aprovação da Assembleia Legislativa de Goiás. E aí vem, o Superior Tribunal precisa do apoio, da aprovação de 2/3 dos 41 deputados estaduais. Revoltante ou não? Do contrário, o Superior Tribunal de Justiça, ele fica inferior a 41 deputados estaduais goianos. Comentem, opinem aqui. É inacreditável. Brasileiros ficaram estarrecidos hoje pela nossa audiência nacional e internacional na internet, porque logo cedo, tem a reportagem quando eu apresentei, logo cedo, 7:06 da manhã, mandei para o ar no Brasil inteiro, e o Brasil inteiro comentou em nossas redes sociais que não entendia. Que motivo é esse do governador de Goiás não ser uma pessoa comum como todos? Ou seja, ele só pode ser processado, julgado, condenado. Processado ele só pode ser se houver a aprovação de 2/3 dos 41 deputados estaduais goianos que ganham essa fortuna aqui em verba indenizatória, aluguel de carro, combustível e em contratação de 38 assessores. Ou seja, eles são comprados literalmente na sua maioria, porque eu não generalizo e porque lá tem na Assembleia deputado que não aceita este jogo sujo. Só que recebendo esta grana, qualquer deputado estadual está agindo, na minha opinião, de forma inaceitável, descabida, para não dizer criminosa. Agora, vai depender do voto. Só que são 2/3 dos votos dos 41 deputados para aprovar e autorizar o Superior Tribunal de Justiça, que pediu autorização da Assembleia de Goiás para começar um processo por corrupção passiva e crime de responsabilidade do governador de Goiás, Marconi Perillo, naquele escândalo, naquele caso da construtora Delta, aqui comandada pelo bicheiro Carlos Cachoeira, que também foi condenado por corrupção. Este não, este vai ser julgado, condenado, pronto. Ele não tem esse privilégio do governador, Marconi Perillo, é o único ser
dos 6 milhões de goianos, que para ser processado, ele precisa da aprovação de 2/3 dos deputados estaduais. Fecha esse assunto, mostra rapidinho. Vendo o jornal O Popular na capa nesta quarta-feira, trago o que publiquei ontem à noite abaixo aqui das minhas 22 redes sociais na internet mundial, que é um crime que pode acontecer a qualquer momento na Assembleia Legislativa de Goiás, com seus 41 deputados estaduais, a maioria formada por canalhas, corruptos e todos, com raríssimas exceções, literalmente comprados pelo governador do estado de Goiás. Se não, vejamos. Esta reportagem, um mês atrás, foi motivo de enorme repercussão nas minhas redes sociais e discussão na sociedade goiana. O governo Marconi Perillo gastou 22 milhões e 800 mil com verba indenizatória nos gabinetes dos deputados estaduais. Gastou 5 milhões e 300 mil com... Esses são os números apenas para repetir e mostrar que hoje cedinho eu, em primeira mão, apresentei esta reportagem. Só faltava esta informação publicada hoje na capa do jornal O Popular. O resto eu tinha tudo. Embora sabedor desse presente novo para a Assembleia do governador Marconi. Os 75 mil reais para que cada um dos 41 deputados estaduais contrate 38 assessores. 38 assessores cada um. O procurador federal Hélio Telho, e eu mostrei nesta reportagem, escreveu algo que eu sempre falo. Ele foi duro. Disse que a imprensa goiana não iria falar deste assunto, e realmente não falou. Disse mais, que a imprensa goiana prefere receber o dinheiro de propaganda milionária paga pelo governo de Goiás do que atender ao seu leitor, ouvinte, telespectador. E disse, concluiu o procurador federal Hélio Telho, que os deputados estaduais votam de acordo com a vontade do governador Marconi Perillo e nunca com a vontade de acordo com o seu eleitor. Foram as palavras do procurador-geral Hélio Telho. Ou seja, agora não foi o Cajuru que falou da imprensa goiana, não. Foi o procurador federal que falou quem é a maioria da imprensa goiana, porque eu nunca generalizo, mas é o retrato fiel da imprensa goiana, que ignorou o tamanho escândalo que ninguém consegue entender no Brasil. E é simples para encerrar esse assunto. O governador de Goiás, Marconi Perillo, alterou, mudou a Constituição do estado de Goiás. Não só ele. Lá em Minas, o governador Fernando Pimentel fez o mesmo. Ou seja, ele não é um ser comum mais. Ele, para ser processado, ele depende da aprovação de 2/3 dos 41 deputados estaduais. Do contrário, ele não pode nem ser processado. Isso não existia na Constituição do estado de Goiás. Um governador aqui poderia ser processado. O Superior Tribunal de Justiça não dependeria de Assembleia, não precisaria de autorização da Assembleia para processar por corrupção um governador de estado, no caso de Goiás e também no caso o de Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal está mudando este jogo sujo, esta regra criminosa. Criminosa. Isso é um ataque à democracia. Até agora, 4-0 a votação. Aquele previsível Gilmar Mendes pediu vistas. Vai ter sequência o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Faltam 2 votos. Com 6, morre essa lei que dá ao governador esse privilégio de só ser processado com 2/3 de aprovação dos 41 deputados estaduais. Aí acabou. Aí ele vira uma pessoa comum como nós. E aí o Superior Tribunal pode processá-lo e dar sequência a julgamento e a condenação. Prefeito Íris, saúde, educação. O senhor se lembra de como prometeu e de como registrou em cartório? Lembra? O senhor prometeu e cumpriu. O senhor prometeu e não cumpriu. Com saúde a gente não pode descuidar. É um direito sagrado da população.
No meu governo, implantamos o projeto do CAIS 24 horas para atender as pessoas na hora em que precisarem. Eleito prefeito, vou garantir atendimento médico 24 horas nas unidades de saúde municipais. Atendimento dia e noite e nos finais de semana. Íris, experiência, confiança e trabalho. Eu pretendo, no espaço curto de tempo, mudar o trabalho da prefeitura na área da saúde pública. Se necessário, vamos construir mais CAIS, vamos reabrir aqueles que estão fechados, vamos continuar esse trabalho, porque se a moradia é importante para a família, a saúde também é importante, porque fala diretamente a vida da criatura humana. Íris vai implantar o serviço de atendimento à saúde, que vai integrar a prefeitura, as unidades e o cidadão. Com ele, a pessoa vai saber pela internet como está o andamento do seu atendimento, em que dia será atendido e em qual unidade de saúde. O sistema também vai permitir que a própria população avalie o serviço. Depois do atendimento, a pessoa vai receber uma ligação para avaliar, reclamar ou dar a sua sugestão, dando mais transparência e agilidade à saúde pública. Não preciso dizer se isto está acontecendo na saúde municipal e na educação. Ou seja, o que o prefeito Íris prometeu, ele está cumprindo? Não, até agora 90 dias de gestão. Vale a pena esperar mais? Creio que sim, vamos aguardar pelo menos mais um mês, na minha opinião. Agora, a sua opinião é mais importante. Qual o seu comentário? O prefeito Íris vai cumprir o que prometeu aí em campanha, registrou em cartório e que nós gravamos todas as suas promessas de campanha, não só as dele, como as do candidato Vanderlan Cardoso? Ele ganhou, estamos aqui cobrando. E vamos fazer isto sempre. Começamos isto em 1999, na Rádio K do Brasil, com este quadro Prometeu Cumpra. Por enquanto, em função da situação da prefeitura, temos que saber esperar, pelo menos mais um pouco. Mas as promessas são estas. Um abraço do tamanho do estado de Goiás para o Wellington de Santana, Goiânia, Mário Lúcio Quirino, Bom Despacho, Minas Gerais, Luiz André Dias Tavares em Goiás Velho, Edson Borges Itumbiara, Maurício Carlos Catalão. Agradecidíssimo pela audiência e por estarem compartilhando este vídeo ao vivo, esta transmissão ao vivo pelas 22 redes sociais do Cajuru. Quanto mais compartilhamentos com o maior número possível de pessoas, amigos e amigas, vocês estão nos ajudando muito no dia a dia deste nosso trabalho exclusivo, inédito na história da política brasileira, satisfação pública todo dia, em programa diário das 7 às 8 da noite, a Voz de Goiás, na Câmara do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da cidade, nesta quarta-feira, 5 de abril de 2017. Hoje começamos mais tarde o programa às 7h30 da noite, não por falha nossa. Às 7 entramos no ar e de repente saímos e até agora não sabemos a explicação das redes sociais da internet mundial. Vamos buscá-las porque isto nunca aconteceu. Cajuru, responde, manda para o ar. É. 8h18 da noite, quarta-feira, dia de sessão na Câmara. Estão aparecendo na Câmara novos amigos do prefeito Íris Rezende, vereadores que antes criticavam bravamente ao prefeito Íris e que agora, estranhamente, já estão elogiando. Eu respondi com muito respeito ao vereador Romário Policarpo, para que cada amigo do Íris vereador saiba ouvir e entender o que eu falei, porque tudo meu é ao vivo e está gravado, disponível a todos. Manda para o ar. Vereador Romário Policarpo, o senhor sabe o que é televisão. Você coloca uma parte da entrevista e não na íntegra. A minha entrevista é clara e está à sua disposição nas redes sociais, que, aliás, o senhor assiste. O que eu disse e registro aqui, e conversei com os vereadores Elias Vaz e Rogério Cruz agora, é que, exceto o item da corrupção, a administração Íris Rezende está a mesmice de Paulo Garcia. Que, para mim, se houver justiça em Goiânia, Paulo Garcia tem que ser preso, tem que ir para a cadeia. Agora, o que não aguenta mais a sociedade é a desculpa desta prefeitura Íris de tudo é
a herança maldita. De tudo é o que ficou para pagar. Tem que pagar, tem receita, tem dinheiro. E pagar principalmente, vereador, vida. Nós estamos falando aqui de bomba de insulina que mata jovens e idosos. Que mata, pois é um pâncreas artificial. Sem bomba de insulina é morte. Será que não há sensibilidade do prefeito? Respondi. Cajuru, no plenário. Na lata, na cara, o cartel imobiliário precisava ouvir. Alguns empresários sem cultura nem vão entender, mas sabem de que lado eu estou. Da sociedade goianiense que quer uma Goiânia totalmente diferente desta do cartel imobiliário. Se isto acontece numa região nobre, numa área nobre de Goiânia, imaginem na periferia, manda para o ar. Mostrando em imagens, para que toda a sociedade goianiense saiba e os vereadores e vereadoras entendam como vai ser a votação aqui de uso do solo, de plano diretor e de expansão urbana, vereador Elias Vaz. Aqui é uma área nobre de Goiânia, doutora Cristina, Paulo Magalhães, Milton Mercedes, que é homem de imóveis. Aqui está a imagem da Rua 56, no Parque Flamboyant. As imagens vão cobrindo o que eu falo. Veja aí o que o solo fez com o asfalto desta Rua 56. E aí eu fico imaginando, se nesta área nobre a situação do uso do solo provoca esse desastre no solo, no asfalto nosso que já é sonrisal, imaginem como está o asfalto nas periferias. Então, o uso do solo de forma criminosa provoca em uma área nobre isto. E eu pergunto, onde vão esses malditos que ignoram os sinais de perigo e só agora descobristes que há cartéis de empresas que predam o dinheiro público com a conivência do próprio poder? Malditas sejam as empresas fantasmas em terrenos baldios que fazem viadutos no ar, pontes para o nada, esgotos ao céu aberto e rapinam os mínimos picuás dos miseráveis. Malditos empresários das sombras, malditos também os que acham que quanto pior, melhor. Malditos advogados do diabo, que conseguem liminares em chicanas, que lideram criminosos ricos e liberam-os, e apodrecem pobres pretos na boca do boi em nossas prisões. Malditos sejais esses intrujões, tartufos, embusteiros. Malditos os jornalistas, intelectuais e políticos, porque tudo sabeis e nada denunciais, por medo ou por rabo preso. Sei que não adianta vos amaldiçoar, pois nunca mudarei a minha posição, a não ser pela morte. E sei que não estou sozinho nesta casa. Outros corajosos aqui esperam com ansiedade a hora X ou a hora cifrão do tripé uso do solo, expansão urbana e plano diretor. Respondi, mais uma vez, uso do solo ao cartel imobiliário. Dessa forma que, por falta de cultura, muitos empresários, porque ser rico não significa ser culto, não significa ter conhecimento geral, história. Pelo contrário, às vezes, há muitos pobres intelectuais, inteligentes e conhecedores da língua portuguesa. Só que na língua verdadeira, o empresário do jogo sujo da especulação imobiliária entendeu como vai ser aqui a briga nesta Câmara. Sabe quem tem preço e sabe quem não tem preço. Defina em uma palavra, por fineza. Uma palavra para definir? Isto que eu vou apresentar aos senhores e às senhoras jovens goianienses, goianos, brasileiros, meus amigos, minha gente, nada mais é, em uma palavra, desespero, inveja. O que mais posso definir? Reportagem, matéria, Cajuru e Lúcia. O vereador Jorge Cajuru, PRP,
e a senadora Lúcia Vânia, PSB, aparecem respectivamente em primeiro, no caso eu, em segundo, ela, Lúcia, lugares, numa recente sondagem feita para o Senado, nas 10 maiores cidades do estado de Goiás. O levantamento realizado por um conceituado instituto de pesquisa do país para a direção nacional de um partido político. Sem receios, os marconistas aqui da Câmara disseram a mim que o próprio governador contou a eles em uma audiência, que foi ele quem encomendou esta pesquisa feita pelo Instituto Ibope. E ele disse aos seus aliados, o Cajuru está na minha frente com 12% na pesquisa do Senado hoje. Só que eu não vou ser candidato ao Senado. Tenho certeza absoluta disso. Eu sei que não posso queimar etapas da minha vida. E sei que daqui para frente quem decide a minha vida é a sociedade goianiense. Só sei o que eu cumpri e o que eu prometi a ela e registrei em cartório, que eu só vou cumprir 2 anos de mandato aqui como vereador. E depois vou tentar a vida pública nacional para representar a Goiás na Câmara Federal. Senado é especulação. Só que por essa razão, e toda hora sai uma pesquisa assim, com este resultado, até para governador, para deputado federal, para Senado, enfim, isto provoca o quê? Provoca o ódio desses gangsters, corruptos, cartéis, governantes, que não aceitam Jorge Cajuru entrar na vida pública, de repente, e ter esta aceitação da sociedade goiana, só cumprindo o meu dever de seu empregado público. Um abraço do tamanho do estado de Goiás ao pastor Jonas Nascimento de Trindade, Padre Jesus Flores também Trindade, Armando Cantor em Itaberaí, Florence Sarges em Goiânia, Fátima Fernandes em Goiânia. Por fineza, compartilhem cada vez mais este nosso vídeo, esta nossa transmissão ao vivo, com o máximo de pessoas que puderem e vão estar nos ajudando em muito neste trabalho inédito, diário e único na história da política do Brasil. Um programa diário com 1 hora de duração, das 7 às 8 da noite, hoje excepcionalmente das 7h30 às 8h30 da noite, porque ficamos fora do ar sem explicação. Entramos às 7 da noite e de repente nos tiraram do ar nas 22 redes sociais do Cajuru pela internet mundial para mais de 9 milhões de acessos, seguidores e alcances. Talvez por essa audiência, por essa razão, tentam de tudo, mas não vão conseguir nos tirar do ar na internet. Se for possível e se for preciso, possível é. Cajuru chegará a 50 redes sociais, 100. A gente vai criando Face, perfil, fanpage, página, TV Cajuru, Twitter, LinkedIn, Cajuru Documenta, Instagram, enfim. Rede social não vai faltar na minha vida como seu empregado público. Para fechar o programa, última parte. Cajuru na história e para a gente rir um pouco. Oito e 27 da noite, de imediato um momento dos meus 40 anos de televisão que não vou esquecer, até porque lá estive por mais de 15, 16 vezes como entrevistado e nunca tive tanta liberdade, tanta... Eu ia falar uma palavra, é isso mesmo, tanta tesão. Esse programa dava tesão, Pânico na TV, pela Jovem Pan e pela Rede TV. É um programa com tesão realmente de você participar, sem censura, a gente rindo, divertindo. E esse dia foi prazeroso, inesquecível, em dupla com o meu irmão e pai José Luiz Datena e com o âncora do programa Pânico, além do Carioca, da Sabrina na época. A Sabrina é lindíssima. Você acha a Sabrina bonita, Victor? A Sabrina Sato, do programa Pânico, que agora tem programa na Record. Quero dizer, se você acha que ela é gostosa, pronto. É isso que você quer dizer. Bonita ela não é, ela é gostosa, é isso. É. E o Carioca é gostoso? Feio. E o Bola, do Pânico? O Emílio Surita é o animador, ou seja, é o âncora do programa. Tenho o maior carinho por ele, pela sueca esposa dele, meu amigo pessoal. Foi assim, é rápido. Encontro de titãs aqui no Pânico. Verdade. José Luiz Datena e Jorge Cajuru. Eu, como eu trabalho nesse meio de comunicação, e a gente sabe que nesse meio de comunicação, o que não há são os amigos. É verdade. E aqui nós estamos
com 2 amigos. Verdade. O Cajuru e o Datena Vem cá. são realmente amigos. Verdade. Eu vou em programa agora, os caras não querem que eu fale do meu livro. Olha, tem um monte de intelectual que vai em televisão, fica uma hora falando disso. Ele me mostrou esse livro aí, eu falei, Cajuru, ele se livrou de 200 processos. Falei, você vai arrumar mais 300 de A a Z, o Juca falou isso, né? Mas é um livro pra quem gosta de ver o cara metendo porrada. Polêmica é o cacete, o que ele desce de pau nos outros. Por que você só contrata produtora gostosa? Você sabe disso, né, Fernando? Por que, Cajuru? Hein? Por que você sempre... Porque ele enxerga mais do que todos nós. Então, mas ele sempre... Datena sabe, eu nunca tive mulher feia na minha vida. É verdade. Só mulher bonita. Não. Porque as mulheres, primeiro, as mulheres gostam do quê? Poder. Modéstia à parte da minha cultura. Né? Certo. Perfeito? Eu sou bom papo, romântico, sou cúmplice. Você é um menininho indefeso. Você beija bem, Não, sou bem-humorado pra caramba. Você beija bem. As mulheres Beijo bem, sou um monstro pra beijar. Meu apelido é Boca Louca. Tem naricão. O apelido dele é Boca Louca. Meu beijo na boca é um negócio impressionante. Sério, Cajuru? Não, a mulher fica louca com o beijo na boca. Vamos testar com a Sabrina aqui agora. Eu considero o Cajuru... Eu não sou um mau comunicador, sou um comunicador de bom para razoável, mas eu considero o Cajuru o maior comunicador que eu já vi em televisão para falar ao vivo, de improviso e tal. E quero agradecer muitíssimo essa presença. Todo mundo aqui. Ah, que pena. Programa bom é assim. Datena, você é um brincalhão, você é muito melhor do que eu, para com isso. Programa imperdível, impagável. Tem no YouTube ao seu dispor o Pânico. Cajuru sempre foi entrevistado no Pânico. 8h30 da noite acaba o programa Voz de Goiás na Câmara, abraçando do tamanho do estado de Goiás, ao Péricles Rodrigues de Goiatuba, ao José Cardoso de Jataí, ao doutor José Roberto em Ipameri, ao Reinaldo Bezzi em Anápolis, ao Paulo Gontijo e a Mirinha em Cocalzinho, Goiás. Agradecidíssimo pela audiência, pela compreensão do que aconteceu excepcionalmente hoje, que até agora não sabemos o motivo. Amanhã vamos tentar descobrir, vamos tentar apurar o que houve com cada uma das 22 redes sociais do Cajuru. Começamos o programa às 7 da noite e de repente fomos tirados do ar, sem explicação na internet mundial. Com 22 redes, hein? Aí recomeçamos o programa às 7h30 da noite. E terminamos agora 8h30 da noite, sempre 1 hora de duração todo dia, mas o horário é das 7 às 8 da noite, como a Voz do Brasil, das 7 às 8 da noite. Esta edição única e diária de A Voz de Goiás na Câmara, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade da cidade. Quarta-feira, 5 de abril de 2017, um ótimo final de noite, com paz, com saúde, com Deus e até amanhã, a partir das 5 horas da manhã, em ação, trabalhando como seu empregado público, e 9 da manhã tem sessão aqui em plenário na Câmara. De novo, agradecidíssimo mesmo. A voz que o Brasil conhece, Jorge Cajuru. Comunicando.